Olá pessoal, para quem tiver interesse, queria comunicar que a partir de hoje eu disponibilizarei vídeos. Eu comecei já a gravação dos primeiros com relação a dicas importantes de segurança e da logística, o método que eu aplico nas minhas viagens, que tem me possibilitado êxito em todas as minhas empreitadas. É isso aí, através do meu Facebook, Marcos Morandi. Valeu, obrigado, até a próxima. Pessoal, queria compartilhar com vocês aqui algumas ponderações a respeito da logística que envolve as minhas viagens, ou seja, o trabalho por trás dos bastidores, né? Estou aqui cruzando o Tennessee, com a expectativa de uma viagem em torno de 6 horas até o meu destino final, dizendo que não raras vezes eu me deparo dirigindo mais de 10 horas, às vezes 12 até 14 horas, mas eu evito fazer os trajetos à noite. Como vocês podem observar, eu trabalho no mínimo com 2 GPS. Existem veículos que têm o GPS build-up, quer dizer, vem de fábrica, outros não, mas pelo menos eu conto com no mínimo 2. A variação de sinal às vezes força você a utilizar o seu segundo GPS. Pois bem, outra informação que eu gostaria de passar com relação a todo o equipamento que eu carrego. É um volume expressivo, são macacões, capacete, 2 equipos, como é o caso dessa viagem, e fora os mantimentos que são também transportados e acondicionados em razão de que às vezes eu posso enfrentar alguma intempérie climática, atrasando o percurso, e eu tenho isso como uma segurança. É o que eu chamo de um kit de sobrevivência. Além disso também, é importante deixar claro que a maioria das áreas não trabalha durante a semana, então, para eu maximizar os resultados, eu tenho que montar um roteiro que me possibilite, viabilize ao máximo as oportunidades. Isso aí, pessoal, essa primeira sessão gravada. Acredito que surgirão outras mais, falando sobre algumas dicas e acontecimentos que envolvem aí toda a logística por trás dos bastidores. Valeu, obrigado pela audiência, até mais. Olá pessoal, vídeo número 2, dicas importantes sobre a logística que eu aplico por trás dos bastidores nas minhas viagens. Lembrando que a maioria das áreas de salto, elas se localizam distante dos grandes centros, então existem limitações que normalmente acontecem no caso da gente precisar comprar algum material de uso cotidiano, digamos assim. O outro fator determinante é o transporte do material que fica dentro do carro, requer aí uma atenção redobrada, consome bastante nesse aspecto. Por quê? Porque independente de você estar num país de primeiro mundo ou não, a criminalidade ela tem crescido muito, e as chances de você ter um carro violado e os seus bens subtraídos, ela é muito grande. Por se tratar de um equipamento valioso e muito específico, a coisa fica mais complicada ainda. Então eu evito, digamos assim, parar no meio do caminho para realizar refeições em restaurantes, à exceção de lugares que sejam mais acolhedores, cidades pequenas, onde você vê menos movimento de pessoas, e é muito importante eu ter um contato visual com o carro, com o veículo. Essa regra também se aplica nas áreas de salto. Algumas têm uma configuração melhor e outras não. Então eu evito de deixar os meus pertences dentro do carro. Inclusive,
um detalhe importante, os documentos, digamos assim. Eu procuro preservar, sempre estando com eles comigo. Então é isso aí, pessoal, sempre levar em consideração tudo isso, inclusive a minha atenção até mesmo na hora do abastecimento dos veículos. É muito importante eu ter esse contato visual e até mesmo a escolha do posto de gasolina. Existem postos que você tem que ter uma atenção redobrada, digamos assim, porque o risco ronda a todos nós e você não quer ter um sinistro durante a sua viagem, porque isso pode comprometer, digamos assim, todos os seus objetivos, não é? Valeu, obrigado por assistirem, espero que tenha sido útil para alguns de vocês. Lembrando que é muito difícil conciliar turismo com paraquedismo. Pontualmente eu consigo, mas o foco é totalmente voltado para a atividade. Então, o estresse, a concentração, ela tende a ser muito maior porque você não relaxa da mesma forma que numa viagem, digamos assim, de turismo, ok? Valeu, obrigado pela atenção, até a próxima. Olá pessoal, vídeo de número 3 da série Por Trás dos Bastidores, compartilhando com vocês um pouco das minhas experiências. Hoje estou aqui no Arkansas, indo para o Tennessee, e fui surpreendido por dois aspectos. Um deles foi a quebra do elevador. Eu me encontrava no segundo andar, tive que descer as escadas com um volume expressivo de bagagem. E a segunda é, como amanheceu chovendo, eu como sempre, tenho que levar toda a minha bagagem, que ela não fica no carro, até ele. Eu costumo estrategicamente escolher um lugar próximo à saída, por uma questão até de segurança também, e vislumbrando uma possibilidade de um tempo como esse, a maioria dos hotéis, digamos assim, essas cadeias que ficam próximas às rodovias, elas não possuem definitivamente cobertura. E aí foi um desafio em dobro, né? Segundo é levar até o meu carro, o meu equipo, um deles eu levo aqui nas costas. Evidentemente eu cobri o equipo, porque eu não quero que ele molhe, e consegui superar esse detalhe. Eu vou aproveitar o ensejo e vou falar um pouquinho sobre os critérios que eu adoto na escolha de um hotel. A América tem uma facilidade enorme de diversas cadeias. Eu particularmente tenho as minhas preferenciais. Eu jamais me hospedo em motéis. Eu procuro sempre hotéis, mesmo que eu dirija às vezes até horas mais, onde eles tenham uma entrada única, digamos assim, de acesso à recepção. A maioria dos hotéis, eles têm portas laterais também. Isso aí, de certa forma, é uma comodidade, mas com os novos tempos também, isso gera um certo risco, né? Porque não se iludam, por mais que tenham câmeras, as câmeras atualmente não inibem a atuação de vândalos e criminosos, não é? Então, a primeira preocupação, não me hospedo em motel. Essa de eu entrar, fazer o check-in, pegar a chave e ir para fora, não. Eu só me hospedo em hotéis onde tem a recepção, né? E eu entro por ela. Aí vai a questão, primeiro, segundo ou terceiro andares, quais deles, né? Eu procuro, dependendo da situação, eu, por exemplo, tenho previsto um halo jump, né? Nesse dia eu quero ficar sem depender do elevador. Então, dependendo da cidade e da configuração, eu me hospedo até mesmo no primeiro andar, mas que seja próximo à recepção. É isso aí, são importantes dicas que absorvem bastante energia, concentração, porque afinal de contas, uma longa jornada como esta e diversas outras que eu fiz, a margem para você errar tem que ser zero.
Valeu? Obrigado pela atenção. Até a próxima. Olá pessoal, vídeo de número 4 da série Por Trás dos Bastidores. Tema de hoje: os critérios que eu adoto na escolha do modelo de veículo mais apropriado para as minhas viagens. Eu normalmente escolho as SUVs pelas seguintes razões: o porte desses veículos, mesmo os compactos, oferecem uma segurança passiva maior em relação aos sedãs, além de um nível superior de conforto. A altura em relação ao solo também é maior. E o mais importante, a disponibilidade de tração 4x4, ou seja, é um item obrigatório em vários países em tempo de nevascas. Você, além de garantir a sua segurança no traslado, você tem que cumprir a lei. Para os veículos que não têm essa tração nas 4 rodas, torna-se obrigatório a utilização de correntes. É sempre bom checar isso na hora de retirar o veículo, se existe esse kit ou não, se a sua viagem estiver programada para lugares em que está previsto neve, ok? Não muitas vezes eu me deparo em situações de trânsito em locais cujo piso, terreno é irregular, principalmente nas zonas rurais, lembrando sempre que uma boa parte das áreas de salto, elas se encontram em zonas rurais, a maioria delas longe dos grandes centros. Então um veículo como esse passa a ser fundamental. Eu tenho também uma preocupação muito grande, que é buscar veículos com a quilometragem baixa, né? Isso é fundamental, porque existem viagens que me consomem mais de um mês na estrada. É interessante dizer que mesmo com quilometragem limitada, algumas locadoras elas limitam em 60 dias. Já houve o caso de eu ter que entregar o carro antes de completar os 60 dias. Eles alegam que é questão de manutenção, previsão de manutenção, e eu retiro outro, mas sempre dentro desses critérios. Valeu pessoal? Então é isso aí, espero que essas dicas sejam úteis para alguns de vocês e obrigado pela atenção. Até a próxima. Valeu! Olá pessoal, vídeo de número 5 da série Por Trás dos Bastidores. Tema de hoje: a logística no transporte da minha equipagem. Eu começo falando que eu procuro sempre ter no máximo 2 volumes ou malas sobre rodas, sendo que nos trechos aéreos eu sempre levo comigo a bordo o meu paraquedas, os componentes eletrônicos e o capacete. Procuro racionalizar ao máximo a acomodação dos meus pertences de uso pessoal e cotidiano, assim como todo o equipamento voltado ao paraquedismo. Diga-se de passagem, esse equipamento ocupa bastante espaço, a começar pelos macacões. A minha preocupação é muito grande quando eu chego nas áreas de salto, principalmente porque, por mais elementar e básico que seja algum acessório, ele passa a ser fundamental nesses eventos. Então, a gente não pode se dar ao luxo de perdê-los em hipótese alguma. Quer seja uma pequena chave, por exemplo, uma chave Allen que ajusta a minha câmera, a montagem do dispositivo de fixação no capacete, por exemplo, quer seja um chip, um carregador de baterias para câmeras ou mesmo até o carregador para o celular. Eu inclusive tenho a bordo
carregadores tanto para a corrente alternada quanto para a corrente contínua, no caso dos computadores. Procuro utilizar também um Wi-Fi Spot para uma emergência e, como eu já falei anteriormente, no mínimo 2 GPS. Pois bem, o foco é muito voltado a pequenos detalhes, partindo deles para maiores detalhes que envolvem aí a minha segurança física na prática do esporte em si. Mas uma coisa está relacionada à outra. Então, essa preocupação a toda prova em relação à logística que me faz chegar até as áreas e sair delas é fundamental. Valeu, pessoal! Espero que tenha sido útil. Obrigado pela atenção e até a próxima. Valeu! Olá, pessoal! Vídeo de número 6 da série Por Trás dos Bastidores. Tema de hoje, postura em relação ao meu cotidiano durante as minhas viagens. Eu procuro, sempre na medida do possível, ser o máximo cordial. Afinal, gentileza se paga com gentileza. Então, nos ambientes públicos, principalmente no comércio, no trânsito, eu sempre procuro dar a preferência que é justo, né, para os locais, que nos recebem de braços abertos, mas têm seus hábitos e costumes, as suas leis. Diga-se de passagem, as leis de trânsito são muito rigorosas, a gente tem que seguir à risca o que determina a lei. Alguns procedimentos são pontualmente diferentes, dependendo do país. Procure se informar antes de pegar um carro e passar a dirigir nesses locais, ok? Outra coisa muito importante lembrar de dizer que é fundamental o fiel cumprimento da sinalização. Normalmente, em todos esses países, a qualidade das rodovias é excelente, a sinalização também é muito boa, mas o controle é efetivo. Mesmo você não vendo, eventualmente, a polícia presente, fique certo de que você está sendo monitorado, né? Uma grande diferença que eu vejo, por exemplo, na Europa, a maior parte do monitoramento é feita de forma eletrônica. Então, siga a risca, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem agravantes que são relacionados ao Código de Trânsito, que varia de estado para estado. Você tem que se informar sobre isso. Sendo que algumas multas, são consideradas delitos graves. Inclusive, essas infrações fazem com que você tenha que se apresentar a um juiz. Eu me orgulho muito, há vários e vários anos venho aos Estados Unidos, tenho uma carteira de motorista americana e sou aqui o que se chama de motorista exemplar. Nunca recebi uma multa sequer. Mas é muito importante também você se conscientizar da importância da direção defensiva. Esses países normalmente não estão acostumados com o que a gente vê, por exemplo, na América Latina, né? A disciplina no trânsito ela é muito diferente e você tem que trabalhar isso, porque eles estão acostumados a uma evolução mais, digamos assim, normal, né? Sem muitos imprevistos. Então eu uso toda a minha capacidade auferida ao longo desses anos como motorista experiente que sou, utilizando aí a minha técnica defensiva, ok? Isso é fundamental. Lembrando que eu tive países em que a mão é invertida, no caso da Nova Zelândia e Inglaterra. Fiquem muito atentos a esses aspectos e vocês terão, por consequência, uma ótima viagem, ok? Valeu, obrigado pela atenção e até a próxima. Olá, pessoal, vídeo de número 7 da série Por Trás dos Bastidores. Tema de hoje, hábitos e costumes. Durante as minhas viagens, eu procuro ao máximo me ajustar às características de cada local, né, que se diferenciam. O Brasil, apesar das suas mazelas, é um país que tem uma reputação internacional muito boa em razão das características do seu povo. Nós não temos aí
conflitos religiosos, ideológicos ou raciais. Isso nos permite um acesso livre, sem a necessidade de visto consular, de acordo com a minha última consulta, para mais de 140 países. Então, tem o seu grande mérito. Eu procuro aproveitar isso ao máximo e retribuir, digamos assim, a acolhida que me dão, seguindo um padrão de comportamento dentro do perfil desses locais. O Brasil também tem características de um país tropical. Isso interfere no nosso comportamento, na forma de nós nos vestirmos. E é importante deixar claro que nem todos os países se ajustam a essa nossa forma de ser. Então é importante, desde a questão básica da forma como você cumprimenta as pessoas. O brasileiro e o latino, de um modo geral, é um pouco mais, digamos assim, afetuoso no contato físico. A gente abraça, a gente se toca mais, a gente se beija no rosto, e isso nem sempre é bem visto, né? Inclusive, temos também uma tradição, pelo que eu falei, um país tropicalizado, as nossas vestimentas, de um modo geral, expõem mais o corpo. Então, existe uma erotização que nem sempre é bem vista também, ok? Então, é importante, tanto o homem quanto a mulher, procurar se ajustar. Um pouco de cerimônia é sempre bem-vindo, né? E essa cautela para que, seguindo e se ajustando à cultura local, tenhamos, assim, uma ótima estadia, não é isso? Valeu, muito obrigado e até a próxima.